Olá pessoal, estou chegando aí na sua cidade com o curso de inventário. Bom, primeiramente eu vou precisar lecionar uma parte importantíssima, é uma prévia aí da aula do inventário, né? Porque nós temos uma carga horária não tão extensa assim, né? Nesse curso, que é das 8h30 às 14h15. Então, um período curto, portanto, para antecipar, né? E também adiantar para que a gente consiga dar um curso tranquilamente, eu vou passar para vocês algumas orientações importantes para a gente poder conseguir fazer a sucessão. Ou seja, primeiro você precisa saber regime de bens. Regime de bens. Dentro do casamento, da união estável, nós temos alguns efeitos, né? União afetiva, nós temos alguns efeitos. Os efeitos são os pessoais, sociais, patrimoniais. E para nós aqui seria o mais importante, os aspectos patrimoniais, que diz respeito ao regime de bens. Então, dependendo do regime de bens, é feita de uma forma a sucessão. Dependendo do que é o outro regime de bens escolhido, é feito de outra forma a sucessão. Também nós temos que verificar dentro do regime de bens o que é meação e o que é sucessão, que muita gente confunde meação de sucessão. Então, eu tenho que fazer essa preliminar, esta aula importantíssima de regime de bens, tá? Vou falar de regime de bens. Depois, é claro, vou passar aí alguns contratos, pactos antinupciais para vocês, mas aí é de forma presencial. Inclusive, o modelo vai depois também para vocês, depois que eu ministrar essa aula de inventário, tá? Que é fazer também um tipo de planejamento, né? Não só o aspecto processual do inventário, mas a gente vai fazer um planejamento também quando você casa ou vive em união estável ou união afetiva, para você ter seu patrimônio destinado para quem você quer ou quem não quer também, né? Porque muitas vezes fala, eu não quero, mas a lei determina que vai. Então você precisa já fazer alguma coisa. É testamento. O testamento também é importante. Mas nós temos aqui alguns pactos antinupciais também, que você pode fazer de forma diferenciada, né? Que aí eu vou mostrar 7 pactos antinupciais para vocês, mas aí é de forma presencial. Eu só vou dar uma explanada geral na parte de regime de bens para vocês, tá? Vamos lá. Falando então regime de bens, eu coloco aqui na tela para vocês, uma tela branca, ó. Patrimoniais, diz respeito ao regime de bens. Aí nós temos dentro do regime de bens os princípios dos pactos antinupciais, da mutabilidade do regime de bens, né? Ou seja, atualmente é possível mudar o regime de bens, alterar o regime de bens. E aí nós temos a variedade do regime de bens, que essa é a mais importante que eu vou mostrar para vocês. Mas rapidamente aqui, ó. Dentro do regime de bens, o princípio dos pactos antinupciais. Primeiro, o que é um pacto antinupcial? Pacto é contrato antinupcial feito antes do casamento. Agora, se for união estável, é feito no próprio contrato escrito de união estável, seja público ou particular, tá? Bom, o pacto antinupcial é somente no casamento. E ele tem lá um requisito que deverá ser feito por escritura pública, lavrada perante um cartório de notas em todo o território nacional. Lógico, feito antes da habilitação matrimonial. Quando você for fazer a habilitação matrimonial, você tem que mostrar o pacto antinupcial para fazer aí a escolha do seu regime de bens, né? O oficial de registro civil vai perguntar, o senhor tem pacto antinupcial? O senhor vai escolher algum regime? Se não falar nada e se não tiver pacto, o regime será o da comunhão parcial de bens. Esta é a regra, tá? Bom, o pacto antinupcial, eu posso colocar dentro de um pacto antinupcial deveres do casamento? Não, é só patrimoniais. Porque se eu pudesse colocar questões pessoais dentro do pacto antinupcial, eu poderia colocar assim que eu poderia ter 5 namoradas por semana. Só a sexta seria infidelidade. Poderia fazer isso? Todo mundo pode, né? Para outra assinar. Mesmo assinando, não tem validade. Por quê? Porque esse é um aspecto pessoal, e o aspecto pessoal que diz respeito aos deveres do casamento, que está no artigo 1566 do Código Civil. Ou seja, lá são deveres do casamento. Se são deveres do casamento, já está no Código Civil, você não pode alterar. E fala em fidelidade recíproca, portanto, eu não poderia colocar. É só o aspecto patrimonial. Pode ser colocado, sim, uma indenização, né?
Tem gente que faz isso, até as questões, por exemplo, que está na moda, a questão aí das redes sociais, né? Que quando o casal separa, aí na intimidade eles tiraram fotos bem aí íntimas, né? Muito à vontade. E depois que separa, divorcia, rompe este casamento, um quer vingar do outro e acaba expondo isso nas redes sociais, essa foto que foi tirada de forma íntima durante o casamento e colocado dentro das redes sociais. Ou seja, é possível colocar já previamente num pacto antinupcial? Entendo que pode ser colocado, e tem muita gente que já tem feito dessa forma, colocar uma indenização. Caso haja, né, um rompimento, uma dissolução da sociedade conjugal, se for colocado em redes sociais com aspecto vexatório, o outro expor um ou outro, será aplicada uma multa de R$1 milhão, por exemplo. Uma multa de R$100 mil por dia, por aparição, e assim por diante, tá? É lógico que a pessoa tem que ter um certo patrimônio, né? Porque senão não adianta nada. Se ele não tiver nada, ele vai colocar 10 mil vezes no Facebook, né? E aí vai falar, me executa agora, porque não tem nada, tá? Então é lógico, isso consegue ser aplicável e executado quando a pessoa tem patrimônio, né? Se não tiver, também nem faz pacto antinupcial, normalmente não se faz. Mas não é só quem faz pacto antinupcial é que tem dinheiro, hein? Não é só não, tá? Todo mundo deveria fazer pacto antinupcial, escolher o regime de bens aí, né? A maioria das pessoas, na verdade, querem fazer pacto antinupcial, mas tem medo de pedir para o outro assinar o pacto antinupcial e colocar o regime de bens que ele quer, né? Porque as pessoas vão falar, mas você está desconfiando de mim. Normalmente é assim, tá? Eu vou explicar daqui a pouquinho quando chegar no regime de bens. Então, o pacto antinupcial deverá ser feito por escritura pública, feito perante um cartório de notas em todo o território nacional e deverá ser registrado no cartório de registro de imóveis, cartório de registro de imóveis do primeiro domicílio dos nubentes, para fazer efeito erga omnes contra todos, artigo 1657 do Código Civil. Artigo 1657 do Código Civil, tá? Mais uma coisa importante. Para que eu quero fazer pacto? Para que eu faço um pacto antinupcial? Para eu optar por um regime que não seja legal. Se eu quiser optar por um regime que não seja legal, por exemplo, quais são os regimes legais? Comunhão parcial de bens e separação obrigatória. Comunhão parcial de bens, eu vou até o cartório, não falo nada e me habilito para casar. Se eu não falar nada, o regime da comunhão parcial. Agora, se estiver no rol taxativo do artigo 1641 do Código Civil, é separação obrigatória de bens imposta pela lei, chamada separação legal, tá? Imposta pela legislação. Esses dois regimes não precisam de pacto antinupcial. São denominados regimes legais. Eu falei que não precisa. Eu posso fazer pacto antinupcial? Posso, inclusive aí, né, presencial, eu vou ensinar a fazer um pacto bem bacana, muito bacana, dentro da separação obrigatória de bens, tá? Vocês vão ver, é muito bacana. Vai ter aí, você vai ter uma oportunidade de ter um produto para você conseguir vender para o seu cliente, tá? Eu falo que a gente vende produto, né? Mas as pessoas ainda não têm esse costume, porque o advogado, ele vive de honorários e isso tem que ser vendido, né? E muita gente acaba fazendo isso gratuitamente, não pode, tá? Inclusive, fere a nossa ética, precisa cobrar. Tanto é verdade que dá trabalho, né? Ah, mas às vezes é uma coisinha de nada. Não, de nada não. Para você pelo menos inserir aquela linha, aquelas duas linhas escritas, você precisou fazer pelo menos aí 5 anos de faculdade, depois pós-graduação, extensão, curso de extensão, às vezes mestrado, doutorado e assim por diante. E mais a experiência que você tem dentro da advocacia. Portanto, tudo é dinheiro, não tem jeito, é investimento, tá? É investimento. Mas eu vou mostrar, vou ensinar aí para vocês quando chegar aí na sua cidade. Bom, mais uma coisa importante. Então, para ter efeito erga omnes, o contrato deverá ser registrado no cartório de imóveis do primeiro domicílio dos nubentes, tá? Artigo 1657 do Código Civil. E eu estava dizendo o seguinte, esses dois são regimes legais, não precisa de pacto, mas eu posso fazer se eu quiser, e eu vou mostrar para vocês, são 7 pactos de modelos que eu tenho para mostrar para vocês no dia do curso de inventário, tá? Bom, outra situação ainda dentro do pacto antinupcial. Portanto,
Os regimes opcionais são aqueles que estão faltando. Quais são eles? Separação total de bens, ou chamada absoluta de bens. Comunhão universal de bens, que atualmente é um regime opcional, que até a Lei 6.515/77 era um regime legal, né? Tanto é verdade que quem casou antes de 77 casaram na comunhão de bens. Hoje é comunhão universal que se chama e não é feito, não é mais de forma legal, ou seja, foi até o cartório, não falou nada, é comunhão universal. Não, tem que fazer pacto antinupcial. O que mais? Participação final nos aquestos. Esses três regimes. Essa participação final nos aquestos é um regime novo, né? Novo já não, porque o Código Civil 2002 com vigência em 2003. Mas recente, né? Em razão do Código Civil 16, é recente, que não existia no Código Civil 16, tá? Esse regime de bens é um regime que foi aí praticamente copiado, um regime europeu, mas não foi muito aceito aqui por nós, não. Na prática não foi aceito. Portanto, não vou nem explicar tanto essa parte, vamos perder tempo de bobeira, porque acho que não tem mais ninguém que se faça esse regime, escolha esse regime de bens para casar, ou seja, a participação final nos aquestos. Uma vez, com os alunos, fiz aí uma pesquisa em um trabalho, né, que eles estavam fazendo, e foi fazer uma pesquisa numa cidade aqui em São Paulo, e foi até um cartório e fez essa pesquisa para ver quantos tinham feito pacto antinupcial para casar na participação final dos aquestos. 0%. Acho que num período aí de 1 ano, 0%. Tanto é verdade que os doutrinadores hoje já se arriscam a falar que já caiu em desuso. Caiu em desuso. Esse regime não é mais utilizado praticamente aqui no Brasil, tá? É a participação final dos aquestos. Portanto, os regimes que são requisitos necessários ter pacto antinupcial são separação total de bens, ou chamada absoluta, comunhão universal de bens e participação final nos aquestos. Esses três são necessários, são requisitos ter pacto antinupcial. Os outros dois, não. É legal, não precisa ter pacto, mas eu posso fazer, tá? Eu posso fazer. Então a regra é que todos têm pacto antinupcial, né? 2 poderiam, é opcional. Eu vou mostrar, daqui a pouquinho eu vou falando com vocês aí. Bom, os pactos, portanto, antinupciais é no casamento, porém, eles vão falar, e na união estável? União estável não é pacto antinupcial. União estável, se eu quiser optar por algum regime de bens, fora a comunhão parcial, artigo 1725 do Código Civil, que fala o seguinte, referente à união estável, salvo contrato escrito, o regime será o da comunhão parcial de bens. Então, se não tiver contrato escrito, se a união estável for verbal, ou seja, de fato, é comunhão parcial de bens. E se ela for escrita ou não tiver, né, nada mencionado, nada de forma expressa, como, por exemplo, colocar comunhão universal, separação total, se não tiver nada, é comunhão parcial também. Portanto, a comunhão parcial de bens é uma presunção na união estável. Não falou nada, não mencionou nada no contrato escrito, comunhão parcial. É uma união estável de fato, comunhão parcial de bens. Isso é na união estável. Eu posso inserir alguma coisa dentro do contrato de união estável? Posso, lógico. Igualzinho no pacto. Posso colocar também indenização referente às questões de inserir fotos, imagens vexatórias após o rompimento, a dissolução da sociedade conjugal? Posso inserir também, tá? Tudo que eu coloco no pacto antinupcial, eu posso colocar também no contrato escrito de união estável. Pode ser público ou particular, eu posso colocar sim lá, né? Que eu vou mostrar para vocês aí presencialmente como que se faz, tá? Por isso que eu vou fazendo essa prévia aqui, porque nós vamos precisar do regime de bens, hein? É o mais importante para conseguir vocês terem uma noção, pelo menos conseguir fazer sucessão, fazer a distribuição das cotas dos quinhões hereditários. Senão não vai ser possível. Tem que saber o regime de bens, tá? Bom, outro aspecto, portanto, vamos lá na mutabilidade do regime de bens, ó. Mutabilidade do regime de bens adotado, né? O princípio da mutabilidade, o próprio pronome está dizendo, mutabilidade significa alteração. Significa que o regime de bens atualmente poderá ser alterado na constância do casamento, Antigamente, para você alterar um regime de bens, era necessário que, olha só,
Antigamente é um malabarismo que a gente fazia, hein? Você separava o casal, convertia em divórcio, depois os dois casavam novamente em outro regime de bens. E fazer isso para alterar. Hoje não é mais necessário isso. Né? O artigo 1639, parágrafo 2º do Código Civil, artigo 1639, parágrafo 2º do Código Civil, permite, né, esta alteração com os seguintes requisitos. Tem que ser de forma judicial, não precisa separar nem divorciar, judicial, consensual e motivado, tá? Então deverá ser judicial, consensual e motivado. Consensual, que seria por acordo, né? Motivado, teria que ter uma justificação por que você está alterando o regime de bens. É uma coisa absurda, mas está escrito aí, é dessa forma. Ah, professor, é só para não fraudar terceiro. Mas se você vai alterar o regime de bens, você vai falar que vai fraudar o terceiro? Lógico que não também, né? Então por isso que eu falo que cai por terra essa situação. Porque é consensual e judicial, você não precisaria explicar por quê. Tanto é verdade que o próprio artigo 1639, parágrafo 2º do Código Civil, menciona que salvo direito terceiro. Ressalvados direito terceiro. O artigo hoje 734 do novo CPC, artigo 734 no novo CPC, que tem o procedimento, né? Porque a alteração no regime de bens veio pelo Código Civil de 2002, portanto não tinha procedimento no Código de Processo Civil anterior, que é de 73. O de 2015 já fizeram a previsão, porque já existia a alteração no regime de bens, e é o 734, tá? O 734 tem um pouquinho, o trâmite é um pouquinho diferente da separação e divórcio consensual ou da união estável, extinção e reconhecimento de união estável, tá? Também é um pouquinho diferente, mas é bem tranquilo, bem simples também. Na verdade, é jurisdição voluntária, que é consensual, tá? Portanto, esses três requisitos para alterar o regime de bens, e eu falo que cai por terra, porque o próprio artigo 734 e do CPC, do atual CPC, e artigo 1639, parágrafo 2º do Código Civil, menciona, fica ressalvado os direitos terceiros. Portanto, se você fraudar, vai anular, tá? Vai anular. Eu sempre aviso o cliente, vai fraudar? Se é para fraudar, não adianta, hein? Depois não vai falar que eu avisei, tá? Que eu não avisei. Porque às vezes o cara não fala nada e você altera, fala, pô, doutor, anulou tudo. É lógico, você fraudou. Ah, por que você não me avisou? Você não falou que ia fraudar, tá? Então, às vezes o cliente quer te enganar também. Cuidado, né? Cuidado. Se for para fraudar, você avisa, ó. Se for para fraudar e o credor descobrir isso, ele vai anular. Não vai adiantar nada, tá? É nulo. Sempre avisa, porque depois ele vai falar que o advogado não falou nada. Lógico, não comentou, né? Mas eu já falo de cara. Vai fraudar? Se é pra fraudar, cuidado, hein? Bom, aí, esse é o último e o mais importante, tá? É o princípio da variedade do regime de bens, ó. Princípio da variedade do regime de bens. Ou seja, a lei não impõe somente um regime, ela coloca 4 regimes de bens à disposição, ó. Tá? Aí eu vou falar comunhão parcial de bens, comunhão universal, participação final nos aquestos, separação de bens e absoluta, que é por pacto antinupcial. Vou falar um por um. Claro que não vou explorar tanto assim, tá? Qualquer coisa, eu soluciono as dúvidas aí que vocês tiverem quando eu estiver de forma presencial no curso de inventário, tá? Veja que o curso é de inventário, mas eu já estou dando uma prévia de regime que é importantíssimo para vocês prosseguirem o concurso, tá? Isso eu falo que é fundamental, é requisito você assistir essa aula para depois ir para o curso de inventário. Lógico que eu vou dar umas dicas legais, vou falar dos pactos antinupciais para vocês, vou mostrar os 7 modelos que eu tenho aqui, que eu fiz realmente, não foi só para aula não, mas que eu faço também para os clientes. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço isso, é lógico, né? Sem qualquer identificação, mas as cláusulas que eu ensino, que é muito bacana, tá? Muito bacana. Bom, variedade do regime de bens, portanto, primeiro regime de bens, e o mais importante é o regime da comunhão parcial de bens, que é o regime legal. A partir da Lei 6.515/77, a partir da Lei 6.515/77, passou a ser o regime legal. Depois, salvo engano, acho que é 28, 29 de dezembro de 77, com vigência na data da sua publicação, tá? Passou a ser comunhão parcial, que antigamente era comunhão de bens e atualmente chamado comunhão universal, tá? Que hoje é opcional. Bom, o próprio nome já está dizendo, comunhão
parcial de bens. Se é parcial, significa que comunhão é comunicação, né? Parcial significa que alguns bens se comunicam. Então já dá a entender que outros não, né? Por isso que é comunhão parcial de bens. Então nós temos dentro do regime da comunhão parcial de bens, que a maioria dos casais casam nesse regime, tá? A maioria, hein? Vamos dizer, acho que uns 90%, tá? 90%. Separação obrigatória é aquela em razão normalmente da idade. Também é bem pouco. Participação final quase nada. E nós temos aí a comunhão universal, que também caiu drasticamente. Comunhão universal, ninguém quer casar nesse regime. Lógico que sempre tem um que casa, mas é muito mais difícil, tá? Mas separação total está aumentando. O regime da separação total absoluta de bens está aumentando, tá? Então, está aumentando sim. Bom, comunhão parcial, nós temos o seguinte, portanto: bens que se comunicam e bens que não se comunicam. Bens que se comunicam e bens que não se comunicam. Olha só. Vamos falar primeiro os bens que se comunicam. Quais são os bens que se comunicam na comunhão parcial de bens? Artigo 1660 do Código Civil. A regra, essa é a mais fácil que tem, todo mundo sabe, né? A regra é que todos os bens adquiridos a título oneroso na constância do casamento ou da união estável ou da união afetiva se comunicam. Todos os bens adquiridos na constância da união, a título oneroso, se comunicam. Ou seja, é meio a meio, metade para ele, metade para ela, metade para ele, ou ela também, tá? Meio a meio. Isso é comunicação, meiação. Metade, tá? Metade para um, metade para o outro. Mesmo que em nome somente de um. Eu comprei um imóvel na constância do casamento. Comprei, título oneroso. No meu nome, só no meu nome. Porque para comprar não precisa colocar o nome da esposa. Ou do marido, não precisa colocar. Eu comprei. Na hora de vender, ela precisa dar outorga é lógico, porque ela tem direito à metade. Tá? Se eu comprei com o meu nome, com o meu dinheiro, pouco importa, é comunhão parcial. Se eu comprei foi na constância, é meio a meio. A presunção do esforço comum. Tá? Na comunhão parcial, há uma presunção do esforço comum. Bom, mais uma coisa importante dentro aí da comunhão parcial de bens, dos bens que se comunicam. A regra é essa. Agora, tem algumas situações que, principalmente para comprovar isso num processo, é difícil, tá? Mas vamos lá. Os juros, os frutos, as benfeitorias e as cessões, mesmo nos bens particulares. Os frutos, os juros, as benfeitorias e as cessões, mesmo nos bens particulares. Olha só, os juros. Eu apliquei R$1 milhão antes de casar. Esse R$1 milhão é meu, não se comunica com a minha esposa. Mas os juros recebidos, percebidos na constância do casamento, é meio a meio. Metade. Eu comprovar que eu ganhei esses juros, metade. Agora, se você gastou durante o casamento, já foi, né? Tá? Porque às vezes é para manter isso da família mesmo. É aquele rendimento que seria uma complementação para manter a família. Aí é diferente, tá? Mas a regra é que comunica. Frutos civis. Por exemplo, aluguel. Aluguéis. Eu tenho uma casa antes de casar. Esta casa é minha. Não se comunica com a minha esposa. Mas eu aluguei esse imóvel. Os aluguéis recebidos, percebidos na constância do casamento, se comunicam. É meio a meio. Metade para casado. Metade para mulher, metade para marido. Ou se for união afetiva, metade para mulher, metade para mulher, metade para marido, metade para marido. Alguma coisa, tá? Meio a meio. Uma vez uma cliente veio e falou assim: doutor, quero me separar, veio até chorando. Ah, vou separar agora. Falei, por quê? Eu peguei meu marido traindo. Todo dia as pessoas me ligavam, telefonema anônimo, falando que meu marido estava me traindo. E eu falava, não acreditava. Aí me enchia a paciência, porque todo mundo, toda hora me ligando, eu fui lá e resolvi pegar. E peguei no flagra, ele estava me traindo, estava com a outra sentada lá no colo dele. Ah, agora eu quero separar. Ah, tá, então pois não, né? O que eu tenho de direito, doutor? Falei, qual é o seu regime de bens? Comunhão parcial de bens. Quantos anos de casado você tem? 10 anos. Bom,
todos os bens, falei para ela, todos os bens adquiridos na constância da união e a título oneroso, ou seja, compra e venda, é meio a meio. Já tinha um bom patrimônio essa pessoa, tá? Um bom patrimônio mesmo. Falei, é meio a meio. Ela falou assim, mas e aquele galpão que ele tem com a ex-mulher dele? Você viu que o cara gosta de perder, né, dinheiro, né? Já tinha uma ex-mulher, né? Já tinha perdido a metade, vai perder metade de novo agora, né? Cada casamento é uma perda, é assim. E ia perder de novo. E aquele lá com a ex que ele tem? Falei, não, isso aí não, isso aí é antes do seu casamento, né? Já é com a ex. Tá? Portanto, esse não entra. Mas tá alugado, doutor. 30 mil por mês. Falei, aí é diferente, né? Aí é diferente, 30 mil por mês. Mas você prova que esse dinheiro ele não gastou com a mantença da família? Que foi uma complementação. Doutor, ele ganha muito bem. Ele não gasta nem o que ele ganha. Isso aí ficou guardado. Então tá, né? Você pega esses 30 mil por mês, multiplica por 10 anos, metade é seu. Ela veio chorando no escritório. Eu vou separar, você vai pegar no flagra. Na hora que eu falei isso, ela, que legal, que legal. Tava tão sorriso desse tamanho. Você viu que é terapia aí pro escritório de advocacia, né? Já é terapia. Saiu feliz, né? E fiquei feliz também, 20%, né? Aquele negócio todo. E ela foi super feliz, foi embora. 3 dias ela me liga e fala assim, 3 dias depois, me liga e fala assim, doutor, acho que não vou separar mais não. Eu falei, por que você não vai separar? Porque, sabe aquilo que o senhor falou pra mim? Que eu teria direito a 30 mil reais os aluguéis, multiplicar por 10 anos, e metade era meu? Eu falei, sim. Eu falei pra ele. Aí ele falou pra mim, me perdoa, meu amor, me perdoa. E você? Eu perdoei. Falei, por isso que eu sempre falo. Se não vai separar, não vai pegar no flagra, pô. Pelo menos estão falando, mas você nunca pegou. Daí você fala, se eu pegar, ele vai ver. Mas não vai. Agora pegou no flagra, vai ser mansa, né? Caramba. Agora não tem jeito, já pegou. Se voltar, não adianta nada. E voltou, né? E outra, eu sempre aviso, não vai, se for pegar, tem que separar, né? Se não separar, e aí deixa um advogado frustrado também, né? Então é importante que meus 20% foi embora também, né? Mas consulta eu cobrei, viu? Consulta tem que cobrar. Bom, outro, falei frutos, juros e as benfeitorias. Eu tenho uma casa antes de casar. Esta casa é minha, não se comunica com a minha esposa. Essa casa é minha, não se comunica com ela. Eu comprei antes do casamento. Mas eu resolvi fazer uma piscina nesta casa. Fiz uma piscina olímpica, custou $1 milhão. Vinha até o Phelps, vinha junto. $1 milhão, tem que ver um nadador junto, né? Custou $1 milhão lá, aquela piscina. Se eu separar da minha esposa, ela tem direito a metade da piscina. Metade da piscina é dela. Eu falo, joga uma bomba nessa piscina que ela vai ver se ela vai receber alguma coisa, né? Mas tem direito a metade. Lógico que é uma indenização, mas que tem direito, tem. Tem que pleitear judicialmente, tá? E se comprovar que foi feito na constância, vai ter direito a metade da benfeitoria aí, né? Vai ter que ter perícia, fazer perícia, se valorizou ou não valorizou o imóvel, quanto que gastou, quanto que custou aquilo lá, e aí ela teria direito a metade da indenização, tá? Lógico que o imóvel é seu, que é antes do casamento, mas a benfeitoria não, por isso que teria que ser dado a título de indenização. Isso é benfeitoria. E as accessões? Accessão. Accessão é acréscimo na propriedade imóvel. Lembra disso? Aquela matéria gostosa, dinâmica, que vocês tiveram, 3º ano de faculdade? Aluvião, avulsão, alve abandonado, formação de ilhas, né? Essas são as accessões naturais, né? Nós temos 2 accessões, a accessão natural e a accessão artificial. A accessão natural é aquela que ocorre pela própria natureza, né? Que é formação de ilhas, aluvião, avulsão e alvéolo abandonado. E o outro seria a artificial, essa que importa mais para nós, tá? A artificial seria aquela que tem intervenção do homem. Se tem intervenção do homem, é aquela que há uma construção ou plantações. Normalmente a construção, plantações ou construções, tá? Mas normalmente construção. Por exemplo, ó, isso tem bastante, hein? Eu tenho um terreno antes de casar. Esse terreno é meu. Não se comunica com a minha esposa. Mas eu construí um prédio na constância do casamento. Eu construí uma casa na constância do casamento. Esta casa, esse prédio,
a minha esposa tem direito à metade. Meio a meio, metade. Eu precisaria, lógico que ela, quando eu separar divorciar, se eu separar divorciar, ela vai precisar pleitear isso. E tem que comprovar que eu construí na constância do casamento ou da união estável, da união afetiva, tá? Teria que comprovar. Se comprovar, fazer perícia. Tem que fazer perícia para saber quanto que vale esse prédio, porque o terreno, dá para se fazer isso. A perícia faz quanto vale o terreno e quanto vale o prédio, quanto vale a casa. E aí você vai ter que indenizar também, porque o terreno é de raiz, é seu, né? Seu, não vai se comunicar. Mas você vai ter que indenizar a metade da construção, tá? É possível sim. Ah, professor, olha quantas pessoas têm isso aqui, ó. Ah, professor, mas eu construí um terreno da minha sogra. Aí é burrice, né? Colocar dinheiro bom em coisa ruim, né? Que a sogra é sempre assim, ai, meu genro querido, você é como se fosse meu filho pra mim. Eu tenho um terreninho aqui do lado da minha casa, tem um terreno do lado da minha casa. Bom, primeiro que é uma péssima localização, né? Do lado da casa sogra, caramba, né? E ela fala assim pro genro, ai, meu, pode construir, é seu, é meu. Então passa a escritura pra mim, isso é meu. É. Aí você constrói lá. Não passou a escritura pra você. Primeiro que se ela morrer, vai pros seus cunhados, tá? E outra que, se ela não morrer e você separar da sua esposa, você acha que ela vai te dar alguma coisa? Vai te mandar embora, viu? Tem direito ou não tem direito? Não. Não é meação aqui. É possível ter direito a alguma coisa, lógico. Uma indenização. Mas aí você vai ter que entrar com uma ação contra a sogra. Contra a sogra. Não é meação numa ação de partilha na separação de divórcio, tá? Então, não tem direito... O STJ já decidiu dessa forma. Não tem direito à meação. Construção em terreno da sogra. Mais ou menos assim que saiu a emenda, tá? Dessa forma. Não tem. Cuidado. Bom, esses são os bens, vamos dizer assim, que se comunicam, né? Os juros, frutos, benfeitorias e acessões. Ah, tem mais um que se comunica importante. Fato eventual, com ou sem concurso de trabalho. Fato eventual, com ou sem concurso de trabalho. O que seria isso? Fato eventual, com ou sem concurso de trabalho. Loteria, Mega Sena, Telecena, Big Brother, Casar Artistas, Ídolos, Fama, High School Music, a Fazenda, tá? Hoje nós temos aí vários realities. Eu vou explicar por quê. Ó, é fato eventual. Fato eventual, vamos dizer assim, é sorte. Sorte. E com ou sem concurso de trabalho. Sem concurso de trabalho é loteria. Eu vou até a lotérica, comprei um bilhete e estava premiado. Metade é da minha esposa. Ah, mas eu que sonhei com os números. Fui eu que sonhei? Por que ela tem direito à metade? Eu que sonhei com a cobra e joguei na cobra. Eu que sonhei com a sogra, desculpa, com a sogra. Né? Você sonha com a sogra, joga na cobra. E aí você ganha, tá? É assim. Tem direito à metade? Tem. Mas fui eu que comprei, eu fui até lá, com o meu dinheiro. Não, tá no código. Fato eventual com ou sem concurso, tem direito à metade. É meio a meio, né? Teve até uma pessoa, foi lá, salvo engano, em Minas, né? E o rapaz ganhou na loteria. Mas tem muitos casos desses, ó. O rapaz ganhou na loteria, ficou milionário, com dinheiro no bolso. Já não gostava mais da mulher dele, né? Essa mulher feia pra mim, feia. Milionário já é feia pra ele, né? E não quis dar nada pra ela, metade. Separou dela, divorciou, não falou nada. Mas ele ia buscar os filhos pra passear, pra visitar, com carro importado, óculos Ray-Ban, jaqueta de couro, tênis Nike Air. A mulher até ficou com a consciência pesada. Ai, meu Deus, será que eu gastava tanto quando estava casado com ele? Que depois separou e ficou rico. Coitado. Mas não, ela ficou desconfiada. Desconfiou e contratou um detetive. E o detetive viu que ele tinha ganho na loteria. Não deu outra, ela entrou com uma ação de arrolamento e bloqueio dos bens e a partilha desse prêmio. Ganhou, lógico, ganhou. Metade é dela, tá? Metade é dela. Te falar, hein? O cara é miserável, pé rapado, né? Só andava de quichute, conga, bamba, vai entrar agora com um Nike Air, ó. Né? A mulher desconfiou. Em carro portado, diferente, sempre era um miserável, não tinha nada. Né? Realmente era desconfiança. Ele voltava ainda para visitar e quer mostrar ainda, né? Que ficou bem, não sei o que lá de vida. E acabou tendo aí que dar a metade.
Tá? É metade, é meio a meio. E com concurso de trabalho, por exemplo, já teve um problema no Big Brother, né? Foi aquela primeira garota não, uma senhora, uma mulher. Primeira mulher que ganhou no Big Brother, era 500 mil reais naquela época. E o prêmio foi de 500 mil. E o seu namorado entrou com uma ação de união estável. Pra quê? Porque se reconhecer a união estável, o regime seria da comunhão parcial. E a comunhão parcial, o fato eventual, com ou sem concurso de trabalho, se comunica. Portanto, ele teria direito a metade do prêmio. Por que o Big Brother é com concurso de trabalho? É um fato eventual, né? Nem sempre todo mundo vai lá. Mas é com concurso, porque as pessoas têm que fazer um filminho, né? Tem que fazer uma novelinha, seguir um roteirinho, tem que ficar lá nadando na piscina, tem que ficar lá dormindo até tarde, precisa também ficar debaixo do edredom, fica comendo muito, come de tudo lá, come de tudo, tá? E também fica fazendo exercício, balada, tudo é um trabalho, né? É um trabalho. Então é com concurso de trabalho, tá? Teria direito a metade sim. Todos esses realities aí, se a pessoa tiver união estável, união afetiva ou casada, é o regime da comunhão parcial, que é a regra, portanto teria direito a metade desse prêmio, hein? Metade. Dá muito problema isso aí, viu? Dá muito problema. As pessoas estão juntas e depois vai pra lá e depois não fala nada, porque às vezes mente para a produção, falando que não tem ninguém, mas tem na verdade, e depois que ganha, acaba tendo aí uma ação judicial para ter direito a metade do patrimônio, tá? Bom, esses seriam os bens que se comunicam. E são os bens que se comunicam na comunhão parcial. Bens que não se comunicam na comunhão parcial. Esse é o que demora mais, tá? O restante é mais rápido. Bens que não se comunicam na comunhão parcial de bens. Ou seja, a regra primeiro, né? A regra. Todos os bens adquiridos antes do casamento ou da união afetiva. Tá? Todos os bens adquiridos antes do casamento, do vínculo conjugal. Antes. Todos antes são bens particulares, não se comunicam. Mais um, essa é a regra, hein? Os bens, como se diz, aqueles que são adquiridos por herança, doação e subrogados. Mesmo adquiridos ou transmitidos durante o casamento. Eu recebi uma herança do meu pai. Se eu separar da minha esposa tem direito? Não, não tem direito. Não tem direito. Se eu separar, não tem direito a essa herança. Ah, mas foi na constância? Não. Por que não tem direito a herança e nem doação? Porque é a título gratuito. O que se comunica na constância da união é a título oneroso. Aqui é gratuito. Portanto, não tem direito. Ameação. Se eu separar ou divorciar, não tem direito à ameação. Mas se eu morrer, ela concorre, é sucessão. Por isso tem que saber aqui o regime de bens, tá? Aí é sucessão, é herdeiro ou herdeira, o cônjuge aqui passa a ser. E também na união estável ficou igualzinho, porque o artigo 1790 foi declarado inconstitucional pelo STF, né? Bom, mais um que não se comunica. Ah, os subrogados é mais complicado, hein? O subrogado é complicado comprovar, né? É complicado a comprovação disso. Num processo que é difícil a comprovação. Mas aquele que faz certinho, ele comprova. Tá? Subrogação é assim, por exemplo, ó, eu tenho um imóvel adquirido antes do casamento, esse imóvel é meu, não se comunica com a minha esposa. Mas a minha esposa descobriu que eu tenho esse imóvel adquirido antes. E ela falou assim pra mim, vende esse imóvel, vende esse imóvel, vende esse imóvel. Me encheu tanto que eu fui lá e vendi esse imóvel por 500 mil reais. Aí ela falou assim pra mim, compra outro. Eu com dinheiro no bolso, ela compra outro. Eu fui lá e comprei um outro imóvel por 500 mil reais. Aí ela falou para as amigas dela assim, ó. Agora se comunica, foi na constância do casamento a título oneroso. Metade é meu, metade é meu. É? Não. Não se eu provar que eu comprei esse imóvel na constância do casamento com o dinheiro da venda do imóvel adquirido antes do casamento. Se eu provar. Mas a maioria não passa de forma correta. A maioria quer fraudar a receita, não passa direito dentro da declaração de imposto de renda. Né? Por isso que eu sempre falo, não tem jeito. Ou você perde para a Receita, ou perde para a mulher. Para alguém tem que perder. Eu prefiro perder para a Receita. Por isso que eu declaro certinho, tá? Eu declaro certinho. Por quê? Para a Receita você perde só o 15% que é o lucro imobiliário. Para a mulher é 50%. É muita coisa, tá? Então é melhor declarar assim. Vendeu por 500 mil. Comprou um outro por 500, pô. Pronto. Já começa a mostrar a subrogação. Ou se quiser, declara na própria escritura. Só que assim...
A esposa tinha que anuir a questão, né, de que você mencionou que estava sendo subrogado. Só isso. Porque se você fizer de ato unilateral, não tem muita validade isso, tá? Mas se você mostrar todo o caminho, né, a conta que você sacou o dinheiro ou deu o cheque, se mostrar todo esse caminho, você mostra a subrogação. No imposto de renda é fatal, é mais tranquilo, né? Mas aí teria que declarar certinho, tá? Eu brinquei aí que tem muita gente que a maioria não faz, mas muita gente faz. Eu tive um cliente aí que tudo certinho. Foi bem mais tranquilo você fazer essas comprovações, tá? Mas tem que pedir perícia também, tá? Pede perícia também nesse caso. Bom, mais um. Bem que não se comunica na comunhão parcial de bens. Os instrumentos de profissão. Instrumento de profissão não se comunicam. Por exemplo, o táxi do taxista, os aparelhos do médico com sua esposa, os aparelhos da dentista com seu marido. Agora, advogado casado com advogado vai dar problema, né? Os livros são instrumento de profissão. Vai rasgar o livro no meio? Não, eu sempre dou uma dica. Compra o livro, carimba. Compra o livro, carimba. Carimba tudo, tá? Aí tinha um casal assistindo um curso e na semana seguinte ela veio brava. Doutor, o que o senhor foi falar aquilo? Falar o quê? Aquele negócio de carimbar todos os livros. Falei, por quê? Meu marido levou a sério. Levou a sério. Ele foi lá no dia seguinte, carimbou todos os livros. Comprou um carimbinho e carimbou todos os livros da biblioteca. Todos os livros da biblioteca. Falei, agora a senhora faz a mesma coisa. Compra um carimbinho, faz o nome da senhora, um carimbinho, e carimba tudo por cima, né? Eu já dei um cartão pra ela, que vai dar problema, hein? Casal, hein? De advogado. Então, é instrumento de profissão, tá? Vocês vão falar assim, mas e o imóvel que guarnece o escritório, o consultório? Não, o imóvel é bem, é patrimônio, não é instrumento de profissão, tá? Um caminhão do caminhoneiro, é possível sim, instrumento de profissão, tá? Seja pessoa física, não seja pessoa jurídica, tá? Então, é possível sim. Instrumento de profissão não comunica. A regra é essa também. Mas pouca gente alega também isso no processo, tá? Importante salientar que instrumento de profissão passa a ser um bem particular. Não se comunica, não tem meação, mas tem sucessão, concorre, tá? Esse daqui é polêmico. Polêmico. Proventos do trabalho. Proventos do trabalho seria fundo de garantia, PIS, PASEP, todas as verbas recorrentes trabalhistas aí, uma ação trabalhista, saldo de salário, participação nos lucros, toda a questão trabalhista, está escrito que não se comunica. Provento de trabalho não se comunica. A regra é essa, artigo 1659, inciso 6. 1659, inciso 6. Eu já tive processo que eu ganhei em primeira instância, mas já tinha avisado meu cliente que no STJ poderia perder, tá? Ganhei em primeira instância. Aleguei, 1659, inciso 6, não se comunica. Os proventos do trabalho, toda a verba trabalhista não ganhei. Falei que não tinha direito e ganhei na primeira instância. Apelaram, né? Houve apelação por ambos os lados, né? Houve apelação e na segunda instância já foi revertido. A segunda instância, aqui em São Paulo, reverteram já. Eu pensei que ia tentar lá no STJ, né? Mas o próprio tribunal aqui em São Paulo já tinha revertido. Peguei uma câmara bem mais, vamos dizer assim, contemporânea, né? Porque alguns são tradicionais. As tradicionais realmente vão pelo que está no código, aquilo que é de forma legal, são os legalistas, né? A câmara mais humanista, e aí acabou já acompanhando as decisões do STJ, que é nesse sentido, que os proventos do trabalho se comunicam desde que seja durante o período aquisitivo desses direitos. Por exemplo, 30 anos de casados, 30 anos de trabalho, vai se comunicar tudo. 30 anos de trabalho, 10 anos de casado, só um terço, 10 anos, tá? Então, é proporcional ao tempo de trabalho e ao tempo de casamento, tá? Então, se estiver naquele período, que durante aquele período do trabalho estavam casados, se comunicam. Ah, não estava, é só em parte, só proporcional, tá? Isso está de forma bem, maioria no STJ, hein? Maioria no STJ, vários julgados nesse sentido e dizendo que aí o provento de trabalho se comunicaria assim, desde que seja dentro do período aquisitivo do casamento com o trabalho, tá? Com o trabalho, durante que ele estava trabalhando. Que ele adquiriu, né, esses direitos com o trabalho no período que estava casado, tá?
Outro, dívidas que não convertem em proveito comum. O que seria essa dívida que não converte em proveito comum? Dívidas que não convertem em proveito comum. Plástica, a mulher vai fazer uma plástica. Dr. Ray, conhece o Dr. Hollywood? E ela fazia uma plástica, o Dr. Ray falou, vai custar $1 milhão, né? $1 milhão. Nossa, 1 milhão. O negócio tá feio, o negócio tá feio. Eu olhei, ah, meu Deus, não sou Deus, mas vou tentar reparar. $1 milhão. Voltou vários cheques borrachudos. E vem o Dr. Ray, executa os cheques, penhora os bens do casal. Penhora, mas o marido tem direito a embargos de terceiro. Penhora a metade, porque a benfeitoria só foi nela, não foi nele. Né? Só foi nela. Ah, mas ele usou, ela vai querer dizer, né? Ele usou, é outro que vai usar agora. Hã? Agora, se o marido pagou, o problema é dele, né? Mas teria direito vamos dizer assim, ameação nesse caso. Se comunicaria? Não, né? São bens incomunicados. Dívidas que não convertem em proveito comum. As dívidas que não convertem em proveito comum são aquelas pessoais, né? Personalíssimas. Até com referência a instrumento de profissão. Comprou um caminhão e ele é caminhoneiro. Ele ficou devendo. A esposa não vai participar dessa dívida. Por quê? Ela não teria direito também ao patrimônio, né? Ônus e bônus, né? Se tem ônus, tem bônus também. Agora só tem ônus ou só tem bônus. Não dá, né? Portanto, a última situação, né, na comunhão parcial de bens, dos bens que não se comunicam. Vamos lá para outro regime de bens, é a comunhão universal de bens, que é através de pacto antinupcial. Comunhão universal de bens, que é através de pacto antinupcial. Esse regime de bens, a partir da Lei 6.515/77, passou a ser um regime legal. Passou a ser um regime opcional, né? Antes da Lei 6.515/77 era um regime legal. Atualmente é um regime opcional, tá? Opcional, comunhão universal. Mudou a denominação, né? Era comunhão de bens, ficou comunhão universal de bens para diferenciar da comunhão parcial. Bom, esse tem que fazer pacto, hein? Fazer pacto antinupcial, tem que fazer contrato escrito, público inclusive, tá? Público. Muito difícil alguém casar na comunhão universal, porque você casa hoje com uma pessoa que tem dinheiro, amanhã você fala, quero divorciar, e metade é seu já. É muito difícil casar na comunhão universal hoje. Muito difícil, né? Mas uma vez um casalzinho falou assim na sala, mas nós casamos, né? Nós casamos. Ah, por que vocês casaram na comunhão universal? Ah, eu não tinha nada, ela também não. Não entendi. Metade de nada é nada, pô. Comunhão universal pra quê? Não tem nada, pô. Pobre é uma desgraça, né? É só pra falar que fez pacto. Fez pacto é com o diabo deve ter feito, né? Pacto antinupcial para a comunhão universal de bens é complicado, porque você é errado 2 vezes, né? Porque você teve que assinar ainda 2 vezes. No casamento e ainda no pacto, antes do casamento, 2 vezes, pô. Então, só pra falar que fez pacto, né? Só pra falar que fez pacto antinupcial. Bom, é muito difícil hoje mesmo, né? Caiu bastante. O índice de casamento na comunhão universal, muito difícil. Caiu bastante, tá? Hoje o que tem aumentado é separação de bens, separação total de bens, tá? Bom, a regra aqui na comunhão universal, já está dizendo o próprio nome, a regra é que se comunica tudo, os bens adquiridos antes e depois da união. Herança, doação, subrogados, tudo, a regra é essa. Tem exceção? Tem. Proventos do trabalho, fala que não se comunica também, proventos do trabalho. No entanto, as decisões do SCJ, fala que comunica também, proporcionalmente ao casamento e trabalho, tá? Igual falei na comunhão parcial. O que mais? Instrumento de profissão, também não se comunica. Dívidas que não convertem em proveito comum, também não se comunica. E bens gravados com cláusula de incomunicabilidade. Bens gravados com cláusula de incomunicabilidade, também não se comunicaria, tá? É lógico, você gravou, colocou lá, você doou um imóvel com cláusula de incomunicabilidade. Inclusive, você protege o seu filho, né? Por exemplo, você doa um imóvel para ele com cláusula de incomunicabilidade. Mesmo que ele case da comunhão universal, não vai se comunicar com sua esposa, tá? Ou testamento, você pode fazer também dessa forma. Então, comunhão universal, a regra é essa. Vamos lá para a participação final nos aquestos, porque a gente já está quase terminando aí o nosso tempo, tá? Participação final nos aquestos é um regime novo que já caiu em desuso, que eu falei que já vou só dar uma passada muito rápida, que é através de pacto antinupcial. Não vale a pena perder tanto tempo aqui, porque vocês não... O intuito aqui do curso não é prestar concurso público, né?
Isso aqui cai bastante em concurso e pro exame de ordem, né? Tem gente que fala assim, só veio para cair no exame de ordem e no concurso público. Por isso que inseriram no Código Civil, né? Porque praticamente não existe mais, né? Ninguém mais casa nesse regime. A participação final nos aquestos, já está dizendo o próprio nome, final do casamento, e aquesto da comunicação. Alguns bens vão se comunicar quando dissolver a sociedade conjugal. A doutrina denomina de regime misto. Regime misto. Por que misto? Porque mistura-se dois regimes dentro dele. Eu vou dividir em duas etapas. Primeira etapa, durante a constância do casamento, é como se fosse separação total de bens. O que eu comprei no meu nome é meu, o que a minha esposa comprou no nome dela é dela. Segunda etapa, no final do casamento é como se fosse comunhão parcial de bens. Então comunica tudo. Porque se fosse comunhão parcial de bens, o bem adquirido na constância titulosa é meio-meio. Não. É como se fosse comunhão parcial. No entanto, se comunicam os frutos e juros dos bens particulares. Somente os frutos e juros dos bens particulares. Na verdade, tem que fazer um cálculo. Tem que fazer conta. Tá? Mas em exemplo bem superficial, seria dessa forma. Tudo que eu tive de lucro durante o casamento, eu tenho que dividir com a minha esposa. Tudo que foi de lucro. Frutos e juros. Tá? Tenho que dividir. É como se fosse um casamento... Um casamento profissional, né? Parece. Um casamento... Uma sociedade mesmo. Comercial. Estranho, né? Por isso que caiu em desuso. Bom. Outro. Não vale tanto a pena porque... quase ninguém casa nesse regime, tá? Mas não tem, a regra é que não tem meação, né? Só nos frutos e juros. E a regra é que vai ter direito à concorrência, tá? A concorrência na sucessão. Outro e último regime de bens, hein? Nós vamos falar de separação de bens, ó. Separação de bens. E dentro da separação de bens nós temos duas espécies. A separação obrigatória e a separação absoluta de bens. A separação obrigatória é aquela por imposição da lei, artigo 1641 do Código Civil. Eu vou falar o mais importante, é o 1641, inciso 2. É aquele que é em razão da idade, maiores de 70, pessoas maiores de 70 anos, 70 hoje, né? Pessoas maiores de 70 anos. 70 anos, separação obrigatória de bens. A justificativa do legislador, porque é assim... Antigamente, no Código Civil 16, era dar maior de 50 e não maior de 60. Aí depois igualaram, no Código de 2002, das pessoas maiores de 60. Aí, em 2010, com a Lei 12.344/2010, alterou para 70 anos de idade. E a justificativa do legislador foi que a expectativa de vida do brasileiro está aumentando. Realmente. E se continuar nessa curva, no ano de 2050 vai ser 100 anos de idade. Aí eu falo, a mulher não morre nunca, né? Só morrer com 100, a mulher não morre nunca, né? Vai estar a sogra, 200 anos de múmia, lá de múmia, mas vai estar lá, 200 anos. Né? Viva, forte, Vivinha da Silva, né? Inteira. Então, se for esta a justificativa, significa que daqui a 10 anos, ou seja, 2010 até 2020, vai ter que aumentar para 80. E depois de 2020, 90, assim por diante. Um absurdo. Eu acho que deveria ter tirado essa limitação. Porque uma pessoa com 70 anos de idade, ela tem muito mais condições de escolher, optar pelo regime de bens, do que uma pessoa de 18 anos para casar. Tanto é verdade que um jovem que se casa, o pai escolhe o regime de bens dele. Normalmente, sim, o jovem, os pais é que escolhem. Tá? Então, quem tem mais condições de escolher o regime de bens na hora do casamento? De 70 ou de 18? 18 pode escolher. O de 70 não? Meio absurdo, né? Mas todo mundo sabe que a justificativa não foi essa. A justificativa todo mundo sabe. Que é casamento por interesse. É para proteger o patrimônio daquele que tem mais idade. Ele 96, ela 19 anos. Quem tem mais dinheiro? Quem? Pergunto, quem tem mais dinheiro? Lógico que é ele, né? Lógico que é ele. Trabalhou mais, ela está começando a vida agora. E eu sempre falo, né? É uma sociedade, ele entra com o dinheiro, ela entra com o trabalho. É certo isso, é justo, né? É justo. Bom, porém, aquele
que tem 96 anos, né? Muitas vezes, depois que ele casa com uma jovenzinha, ele começa a ganhar mais dinheiro. Mais dinheiro, ficou tão feliz, né? Muda a vida dele. Pode ver, todo tiozinho que casa com uma jovenzinha, primeira coisa que ele faz uma tatu no braço, compra uma Harley Davidson e já sai andando, né? Ela na garupa, fica meninão, já faz academia, começa a fazer academia, pode ver, né? Começa a comprar cueca nova. É verdade, hein? Falaram isso. Presta atenção, você, dona de casa, você, patroa, né? Presta atenção no seu marido. Se ele começar a comprar cueca nova, de marca, tá aprontando, viu? Bom, outra coisa. Isso foi uma cliente que falou pra mim. Uma cliente falou que tudo acontece assim. Começa a desconfiar já, tá? Então, na separação obrigatória de bens, o que veio uma súmula, que eu já coloquei aqui, súmula 377 do STF, né? Os bens se comunicam ou não na separação obrigatória? Bom, se eu falei que o aspecto é patrimonial, não é a questão da idade e de discernimento, que o legislador ficou dessa forma quando alterou para 70, a gente sabe que não é, na prática é patrimonial. A súmula 377 do STF, que é antiga, hein, da década de 60, hein? Tá em pleno vigor e é praticamente unânime, tá? Tá bem consolidada essa súmula 377, já pacificada nos tribunais, hein? A súmula 377 diz o seguinte: no regime da separação obrigatória de bens, os bens adquiridos na constância da união e a título oneroso têm direito à meação. Metade. Falei, o tiozinho ficou mais jovem. O tiozinho já tá gostando mais de ganhar mais dinheiro, porque agora ficou muito, né? Tá com uma menina de 19, deu mais gás nele, né? Vai morrer, lógico, né? Mas ajudou, contribuiu, tá? Ela tem metade? Tem. Os bens adquiridos na constância é meio a meio, tá? Mas aí, no curso, eu vou ensinar a fazer um pacto antinupcial que não é obrigatório, tá? Vocês vão falar pra mim assim, mas você não pode. Eu vou mostrar que pode, tá? Pode sim. E uma situação que é uma... Não é ilegal, hein? Não é ilegal. É uma situação legal que você faz uma manobra dele, bem bacana, muito bacana. E aí salvaguarda o patrimônio desse tiozinho. Todo mundo conhece um tiozinho que se casa com uma jovenzinha, caramba. Todo mundo sabe disso, tá? E aí você já tem um produto para vender para ele, ó. Você vai querer casa, que é bom, tá? É bom. Porque na separação obrigatória, tem direito à ameação dos adquiridos na constância, mas não tem sucessão. Se morrer, não concorre, entendeu? Já tá salvo aí pela legislação, que é o artigo 1829. Inciso 1, fala que não concorre na separação obrigatória. Importante, portanto, tá? Falei o principal, tá? Tem mais casos da separação obrigatória. É que estamos encerrando já. Por último, separação absoluta ou chamada total de bens. Separação absoluta ou total de bens é aquela que é feita por pacto antinupcial. É opcional. Esta, a maioria quer casar nesse regime, mas não tem coragem de falar pro outro. Não tem coragem de falar pro outro. Aí vamos casar, ela fica toda feliz. Vamos casar. Aí ele fala... Vamos fazer pacto? Hã? Pra quê? Pra quê? É um pacto. Pra quê? É pra escolher o regime. Qual regime? Qual? Já intimida. Qual regime? Ele tem até medo. Ele fala, total. 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 É separação total. Mas ele tem medo de falar. Pode ver, a maioria tem medo de falar. Você não confia em mim, não? Você não me ama? Pronto. Já acabou o casamento aí. Tá? Eu não sei porque as pessoas confundem dinheiro com amor. Não tem nada a ver. Dinheiro é dinheiro, amor é amor, pô. Cada um com sua filosofia, né, pô? Então, amor, dinheiro é dinheiro. Então, negócio é negócio, amizade é parte, é assim, é igualzinho, tá? A pessoa não sei porque ela confunde dinheiro com amor, poxa. Então, hoje, você vai ver, hein? Grave isso, hein? No futuro, você vai ver se esse regime não vai ser o legal. Você vai chegar no cartório, se não falar nada, vai ser separação total. Porque daí ficaria mais fácil. Cara, estamos casando no legal. Para você casar na comunhão parcial, teria que fazer pacto. É diferente, ó. Não falou nada, acabou a separação total. Porque a maioria dos casais hoje, os dois trabalham. A maioria, tô dizendo. E a lei veio, vamos dizer assim, para regra, não é para exceção. Tá? A maioria seria os casais que trabalham, os dois trabalham, tá? Portanto, separação total de bens. Nada impede, se eu casei na separação total e quiser colocar o patrimônio em nome também da minha esposa, eu coloco, compro junto. Fácil, né?
Eu conheço casais que eu fiz testamento, que deu super certo a separação total, absoluta, que hoje já estão mais de 30 anos juntos e falaram assim, doutor, faz um testamento, porque se eu morrer, metade é dela, eu quero deixar para ela. Fora a concorrência, né, que ainda concorre. Porque deu tão certo. Agora, no começo que é fogo mesmo. Não dá certo. Bom, daqui a pouco uma briga lá. É melhor separação total. Sem traição, separação total. Cada um fica com o seu. Mas lá pra frente, quando já deu aquela confiança toda, já tem lá, já tá consolidado o casamento, aí sim, né? Aí você já vai escolhendo. Vamos comprar um imóvel, vamos comprar um carro no seu nome, no meu, meio a meio. Faça um testamento, você faz também. E assim por diante. Tá? Você vai ver que isso não vai ser o legal. Sabe por quê? Ó? A história mostra isso. Qual que era o regime legal antes da Lei 6.515/77? Comunhão de bens universal. Tudo comunicava. Por quê? Porque até que a morte o separe. Só que a morte separava. Né? Nem tinha divórcio naquela época. Depois da Lei 6.515/77, passou a ser o regime da comunhão parcial, o regime legal. Parcial já. Antes comunicava tudo, agora só parcialmente. Parte comunica, outra parte não. A tendência agora é não comunicar nada, né? Não comunicar nada. Então daqui a um tempo você vai ver se não vai mudar para o regime legal, separação de bens, que muita gente quer casar nesse regime, mas não tem coragem de falar para o outro, tá? Então a regra desse regime, artigo 1687 do Código Civil, a regra é que comunica tudo, tudo. Os bens adquiridos antes, depois, herança, doação. A regra é que não comunica nada, desculpa, nada. Separação total, não comunica nada, nada. Herança, doação, subrogados, só se você comprar em nome dos dois. Ah, aí é o problema, hein? Por exemplo, você compra, é separação total, você comprou o seu nome. E aí o escrevente do cartório ele coloca assim, fulano e sua esposa, e sua esposa. E é aditivo, tá? Aí os dois compraram. Mas não era para dar para ela. Então as pessoas confundem. Fulano casado com. Casado com é qualificação. Agora se colocou e sua esposa, aí os dois compraram, tá? É meio a meio. Então tem que tomar cuidado quem é casar na separação total absoluta para não fazer essa comunicação, tá? Comunicação não, porque os dois compraram, proprietários, tá? Então a separação total, a regra é que não comunica nada, 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 nada vai se comunicar. Adquiridos antes, depois, herança, doação, subrogados, nada se comunica aqui, tá? Só o esforço comum, né? O esforço comum é aquele que o outro comprova que realmente contribuiu. Mas nem é meação. É a devolução com juros de correção monetária somente. Bom, na separação total por pacto, vou mostrar um pacto que eu fiz aí, né, presencialmente, porque aqui concorre, tá? Se eu separar e divorciar da minha esposa, ela não leva nada. Mas se eu morrer, ela concorre, é herdeira. Juntamente com o filho, que nós vamos ver aí, presencialmente. Mas eu tenho aqui um pacto antinupcial para evitar isso. E eu vou mostrar para vocês aí presencialmente, tá? Inclusive vai com um modelo aí para vocês no curso. Vou deixar um modelinho para vocês, tá bom? Bom, pessoal, espero vocês aí na sua cidade no curso de inventário, hein? Até lá!